Fagner conserva Lemos, conhecido por sua experiência consolidada em clubes de expressão nacional, surge como uma presença inesperada e intrigante no Remo, deixando torcedores e especialistas em futebol em estado de euforia e especulação. A notícia de sua apresentação, ainda cercada de detalhes não confirmados, rapidamente se espalhou, provocando debate sobre o impacto que um jogador do seu calibre pode ter em um time que vem buscando estabilidade e destaque. Fagner, com sua trajetória marcada por títulos importantes e atuações sólidas, chega não apenas como reforço, mas como possível líder dentro e fora de campo. A chegada de um atleta desse nível a uma equipe que historicamente enfrentou altos e baixos desperta reflexões sobre a estratégia do clube, a intenção de buscar protagonismo no cenário nacional e, principalmente, sobre a influência que um jogador com tanta bagagem pode exercer sobre a formação de jovens talentos. Especula-se que sua liderança não se limitará às 4 linhas, mas se estenderá à organização do grupo, à postura tática e à motivação coletiva, algo que clubes menores costumam almejar com reforços de peso. A expectativa criada em torno da chegada de Fagner ao Remo é quase palpável, com torcedores ansiosos e imprensa local especulando sobre como será sua adaptação em um novo ambiente, que difere significativamente do Cruzeiro e, anteriormente, do Corinthians. O lateral direito, conhecido por sua consistência defensiva e capacidade de apoiar o ataque, terá a missão de equilibrar experiência e desempenho em um contexto de times com limitações estruturais e desafios constantes. Entre comentários nas redes sociais e análises de bastidores, surgem rumores sobre a forma como ele poderá influenciar decisões táticas e até mesmo a gestão do elenco, algo raro em jogadores ainda em atividade. Fagner é visto como alguém que pode mudar a mentalidade coletiva de um time que precisa de confiança e referências dentro do campo. Alguns especialistas arriscam dizer que sua chegada poderia desencadear uma espécie de efeito dominó, motivando outros atletas a elevar o nível técnico e, quem sabe, atraindo mais atenção da mídia e de possíveis patrocinadores interessados em se associar a essa nova fase do clube. Apesar das especulações, tudo ainda carece de confirmações oficiais sobre sua real participação e o papel que desempenhará no dia a dia do time. Enquanto isso, a imprensa esportiva começa a traçar paralelos entre a trajetória de Fagner em grandes clubes e os desafios que encontrará no Remo, especulando sobre a influência que seu histórico vencedor terá sobre um elenco menos acostumado à pressão de grandes torcidas e competições de alto nível. Alguns comentadores destacam que sua liderança poderia ser decisiva em jogos cruciais, onde experiência e calma mental se tornam mais importantes que talento puro. A especulação aumenta à medida que se discutem possíveis mudanças táticas que Fagner poderia induzir, seja na recomposição defensiva, na saída de bola ou na coordenação com meio-campistas e atacantes. Mais do que um reforço técnico, ele é visto como um catalisador capaz de alterar a mentalidade coletiva, inspirando jovens jogadores e até mesmo influenciando a abordagem estratégica de treinadores e comissões técnicas. A chegada de um nome tão sólido ao Remo gera comparações inevitáveis com passagens anteriores de jogadores experientes que conseguiram transformar equipes medianas em competidores de respeito. E as discussões sobre seu impacto real alimentam debates acalorados em programas de rádio, podcasts esportivos e redes sociais. Fagner, com sua carreira consolidada, ainda carrega a aura de jogador que conhece a pressão de jogos decisivos e a expectativa de torcidas enormes, algo que deve contrastar fortemente com a realidade do Remo, despertando especulações sobre como essa experiência será traduzida em resultados concretos. Torcedores imaginam cenas de liderança dentro do vestiário, instruções precisas em momentos decisivos e o papel de mentor que ele poderia assumir para jovens atletas, levantando teorias sobre o efeito multiplicador que isso teria na temporada. Alguns rumores sugerem que o clube teria planejado a contratação justamente para instigar uma transformação cultural, com Fagner funcionando como ponto de referência, um verdadeiro guia dentro de campo. A especulação cresce ainda mais com comentários de insiders que indicam negociações sobre possíveis ajustes contratuais, bonificações por desempenho e outras cláusulas que poderiam indicar que o clube aposta alto em sua influência para além da performance individual. Toda essa narrativa cria um clima de expectativa intensa, e mesmo sem detalhes confirmados sobre treinamentos, amistosos e integração, os torcedores já começam a imaginar uma nova era, com Fagner assumindo o papel de protagonista em uma história que ainda está sendo escrita. Outro ponto que circula em bastidores é a adaptação de Fagner ao estilo de jogo do Remo,
e como sua experiência poderá influenciar decisões táticas e estratégias de longo prazo. Rumores indicam que ele não será apenas mais um jogador em campo, mas alguém que poderá dialogar diretamente com o treinador, sugerir movimentações e até redefinir setores do time. Isso desperta debate sobre equilíbrio de poder dentro do elenco, especialmente considerando a presença de atletas mais jovens e promissores que podem se inspirar em sua carreira. Especula-se também sobre o impacto fora do campo, seja na mídia ou na relação com torcedores, que esperam que sua presença traga credibilidade e maior atenção ao clube. Alguns analistas arriscam dizer que o Remo poderia se tornar uma espécie de laboratório para que Fagner, mesmo em fim de carreira, exerça influência sobre a próxima geração, e isso poderia moldar a equipe em anos futuros, muito além de sua passagem efetiva pelo time. Por fim, as conversas sobre a chegada de Fagner ao Remo se misturam com histórias de bastidores, possíveis estratégias de marketing e até especulações sobre futuras contratações que poderiam ser influenciadas por sua presença. Rumores indicam que a diretoria poderia estar planejando movimentos ousados, aproveitando o fator Fagner para atrair outros jogadores experientes, criar sinergia com jovens talentos e consolidar uma identidade vencedora. A narrativa especulativa se intensifica ao imaginar cenários de liderança, organização tática e inspiração que ele poderia exercer, transformando o clube em algo maior do que se poderia imaginar inicialmente. Apesar de toda essa ansiedade, permanece a expectativa de confirmação oficial, treino de integração e resultados concretos, mas o simples rumor já acende debates, provoca otimismo e cria um clima de antecipação entre torcedores, jornalistas e especialistas que acompanham o Remo de perto, como se todos estivessem diante de uma nova era prestes a começar. A chegada de Fagner ao Remo não passa despercebida entre os analistas de futebol que acompanham de perto o mercado de transferências e o impacto de jogadores experientes em clubes de menor expressão. A especulação gira em torno da capacidade do lateral direito de transformar não apenas o desempenho individual, mas a própria dinâmica do elenco, especialmente em um clube que enfrenta desafios de consistência e busca solidificar sua posição em competições regionais e nacionais. Rumores sugerem que sua experiência em clubes de alto nível pode funcionar como um verdadeiro catalisador, elevando o padrão técnico e motivacional de todos ao seu redor. Entre jornalistas e torcedores, cresce a teoria de que a simples presença de Fagner poderia redefinir a mentalidade da equipe, criando um ambiente de profissionalismo e ambição raramente visto nos últimos anos. Há quem especule que o clube teria planejado sua contratação para gerar um efeito dominó, atraindo outros atletas de renome e despertando o interesse da mídia em acompanhar o desempenho do time, algo que tradicionalmente poderia ter sido mais difícil sem um nome de peso como o dele. A expectativa é que ele assuma um papel central tanto dentro quanto fora de campo, atuando como referência, mentor e motivador, funções que vão além do simples desempenho técnico. Além da presença em campo, Fagner é visto como uma peça-chave em estratégias de longo prazo, especialmente considerando seu histórico de liderança e influência em vestiários de clubes grandes. Rumores indicam que ele pode ser peça fundamental na integração de jovens talentos, orientando-os não apenas em termos técnicos, mas também em aspectos psicológicos e estratégicos do futebol profissional. Essa especulação cria um clima de entusiasmo entre torcedores, que imaginam momentos em que Fagner será capaz de instruir colegas em situações de pressão, organizando a defesa, orientando a saída de bola e até sugerindo movimentações ofensivas. Alguns especialistas apontam que sua experiência acumulada em grandes clubes pode trazer insights valiosos sobre preparação física, disciplina tática e tomadas de decisão em momentos críticos. O efeito esperado vai além do campo. Ele poderia contribuir para fortalecer a imagem do Remo, atraindo a atenção da mídia, patrocinadores e até jovens jogadores que desejam se desenvolver sob a orientação de um campeão reconhecido nacionalmente. Essa narrativa de expectativa e transformação cria um ambiente de otimismo, com torcedores e jornalistas especulando sobre o futuro do clube e o impacto duradouro que Fagner poderá deixar. As discussões sobre sua chegada também levantam questões sobre adaptação e estilo de jogo. Fagner, acostumado a atuar em clubes de grande porte com estrutura consolidada, agora enfrenta o desafio de aplicar sua experiência em um ambiente diferente, onde recursos e dinâmica de equipe são distintos. Rumores sugerem que ele terá que adaptar sua capacidade de liderança a um grupo mais heterogêneo, equilibrando a necessidade de orientar sem sufocar atletas mais jovens e promissores.
Analistas especulam que essa adaptação pode revelar novos aspectos de sua carreira, mostrando não apenas seu talento técnico, mas também sua habilidade de gestão de grupo, inteligência emocional e capacidade de transmitir conhecimento de maneira prática. Torcedores imaginam cenas em que Fagner organiza treinos, conversa com o treinador e estabelece padrões de disciplina e foco, criando uma mentalidade vencedora. A especulação sobre seu papel de mentor também abre espaço para debates sobre o potencial efeito de longo prazo. Será que ele conseguirá moldar a próxima geração de jogadores do Remo? Ou seu impacto será mais imediato, voltado apenas a resultados táticos e performances pontuais? Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Enquanto isso, o burburinho sobre sua presença no clube cria expectativas sobre a possível influência em decisões estratégicas e futuras contratações. Alguns rumores indicam que a diretoria do Remo poderia utilizar o prestígio de Fagner para atrair outros nomes experientes ou jovens promissores que desejam aprender com ele, gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e fortalecimento do elenco. A especulação cresce ainda mais ao imaginar a repercussão midiática de cada jogo, onde a atenção estará voltada não apenas para o resultado, mas para cada ação do lateral direito, cada instrução dada dentro de campo e cada interação com companheiros de equipe. Jornalistas e comentaristas esportivos discutem a possibilidade de Fagner se tornar um símbolo de renovação, alguém capaz de unir experiência e inspiração em uma equipe que historicamente enfrenta altos e baixos, mas que agora poderia se beneficiar de uma liderança consolidada e reconhecida nacionalmente. O simples rumor de sua chegada já provoca debates acalorados, criando uma narrativa envolvente carregada de expectativas sobre o futuro do clube. Outro ponto especulado é o efeito psicológico que Fagner poderá exercer sobre o elenco e adversários. Jogadores que enfrentam equipes com atletas experientes costumam se sentir pressionados, e rumores indicam que a presença dele poderia levar o respeito dentro de campo, alterando a dinâmica de jogos decisivos. Ao mesmo tempo, seu papel como líder poderia transformar a postura do próprio Remo, incentivando disciplina, comunicação e organização tática, aspectos frequentemente ressaltados por especialistas em análises esportivas. Torcedores especulam sobre momentos decisivos em partidas, imaginando Fagner instruindo colegas, corrigindo posicionamentos e até assumindo a responsabilidade em lances importantes, transmitindo confiança e experiência. Essa aura de influência e autoridade alimenta discussões sobre seu real impacto, seja na performance coletiva, na preparação psicológica do time ou na consolidação de uma mentalidade vencedora, algo que o clube historicamente busca fortalecer. Entre rumores de bastidores e análises midiáticas, cresce a sensação de que sua chegada representa muito mais do que um reforço técnico, é um ponto de virada potencial na história recente do Remo. Por fim, a especulação sobre Fagner no Remo abrange desde a performance imediata até impactos mais amplos na cultura do clube, motivação de atletas e projeção na mídia. Rumores sugerem que sua presença poderia atrair atenção nacional, criando oportunidades para novos patrocínios, maior visibilidade em competições e até o interesse de jogadores em seguir o mesmo caminho, inspirados por sua trajetória. Organização estratégica do elenco. Torcedores, animados com o rumor, já começam a imaginar cenários de liderança, inspiração e transformação, visualizando Fagner como um protagonista que poderá marcar a história do clube de forma significativa, mesmo que detalhes concretos sobre sua atuação ainda não tenham sido confirmados oficialmente. A especulação cria um clima de expectativa intensa, mostrando que, às vezes, a simples possibilidade de um jogador experiente chegar pode gerar debates, otimismo e projeções que ultrapassam o futebol imediato e entram na construção de uma nova era. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.